Boa noite, todos os nossos amigos encarnados, desencarnados, encarnados e desencarnados aqui presentes. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E vamos conversar aqui sobre esse item, o de que precisa o Espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano. Nós vamos começar por o diálogo que existe entre Jesus e o doutor da lei, que está presente naquele momento em que Jesus estava fazendo a sua pregação. Então, o doutor da lei, que ali está, ao ouvir a pregação de Jesus, interfere para fazer uma pergunta, que nós vamos já conversar sobre ela. Mas antes, quem é o doutor da lei? O doutor da lei são os especialistas do estudo e na aplicação da lei. Então, estava ali um homem especialista na aplicação da lei e nos estudos. No judaísmo, os doutores da lei eram estudiosos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, também conhecidos como Pentateuco, que são os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Diz o Evangelho o seguinte: então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei para o tentar. Então, como nós vimos, um especialista da lei. Estava ali para tentar Jesus. Ele não estava ali para se esclarecer, porque ele tivesse dúvida sobre alguma coisa. Então, para tentar Jesus, ele pergunta, mestre, o que é preciso fazer para possuir a vida eterna? E é claro que esse doutor da lei esperava que Jesus criticasse a lei mosaica, criticasse a lei antiga, e dissesse para ele que a verdade era aquela que ele trazia, colocasse. Porque aí esse doutor da lei ia ter motivos para, a partir daquele momento, desacreditar Jesus diante daquele povo. E aí o que acontece? Jesus, conhecedor profundo da alma humana, olha para aquele homem e sabe exatamente o que se passa na intimidade dele. E aí Jesus devolve a pergunta. Jesus não responde. Jesus devolve a pergunta. E pergunta para ele, que é o que está escrito na lei. E o que lês nela? Doutor da lei. Então tem uma lei que dizia, que orientava como os seus fiéis deveriam se conduzir. Então Jesus não responde, Jesus pergunta, sim, mas o que está escrito na lei? Na lei que você estuda, na lei que você prega. Como é que você lê essa lei? Porque lá no Antigo Testamento já tinha orientações sobre essa questão. Então, aquele doutor da lei estava ali realmente esperando que Jesus se contradissesse em qualquer coisa para ele, a partir dali, começar a sua fala contrária a Jesus. E aí Jesus pega, devolvendo essa pergunta, pega o doutor da lei de surpresa, mas ele tem que responder, porque ele é doutor da lei. E aí ele diz que lá em Deuteronômio 6, tem a seguinte orientação: amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ele responde para Jesus. Mas ele sabe tanto sobre o que ele perguntou a Jesus, que nesse mesmo item aqui do Deuteronômio, tem o seguinte, que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, ele tinha, como doutor da lei, que ter aquilo no coração dele, porque era uma orientação da lei dele. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando.
Então, a lei dizia muito claramente para ele, era uma lei que ele trazia no coração, amar Deus em todas as coisas, para ele ensinar para os filhos dele, para ele viver, andando, deitando, levantando, era a lei. E aí, nesse momento, Jesus, ouvindo o que ele traz, diz para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo era o ensinamento de Jesus, não estava na lei antiga, não. Jesus diz, tudo bem, o que você me trouxe, o que você sabe da lei está correto, mas isso aí é só o primeiro mandamento. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que, como nós dissemos, não constava na lei, como nós lemos aqui no Deuteronômio. Nada se referia ao próximo. E o doutor da lei, que sabia tanto da lei antiga, não sabia nada sobre o próximo. Eu tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido essa orientação. E aí, o que ele faz? Ele pergunta, quem é meu próximo? Aí ele está sendo sincero. Ele não sabe. Não estava na lei dele. Não existia nenhuma orientação que dissesse que a lei de amar a Deus sobre todas as coisas era amar o próximo como a si mesmo. Aquela era uma informação nova que Jesus estava trazendo. Aí Jesus começa a parábola do bom samaritano. E nós vamos agora relembrar, e essa parábola, como todas as palavras de Jesus, precisam ser relembradas, porque as novas gerações elas não estão muito, vamos dizer assim, atentas aos ensinamentos do Evangelho. E até mesmo os de mais idade estão não se lê mais a Bíblia, não se lê mais o Evangelho, não se reflete sobre isso. Então, vamos refletir sobre isso agora. Quando Jesus diz para aquele homem, já que ele quer saber quem é o próximo, que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cumpriram de ferimentos e foram deixando-o sem morto. Essa historinha a gente já sabe, né? Mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse ambiente que o Evangelho fala, sobre Jerusalém e Jericó. Isso aconteceu no trajeto entre, Jesus disse que aconteceu no trajeto entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém era uma cidade religiosa. Lá se encontrava o templo, onde os judeus oravam, faziam suas ofertas, seus eventos. E para os judeus, Jerusalém era o símbolo da ligação com Deus. Era a cidade em que se orava. E essa cidade, ela ficava a 786 metros acima do nível do mar. Era um local como se fosse uma serra, um local onde ela se encontrava. E Jericó era uma cidade pequena, cidade do ócio, da riqueza material, lugar de conforto, área de lazer, local de abundância, considerado o mais abençoado oásis da Palestina. E ficava localizado 258 metros abaixo do nível do mar. Então, existia uma longa subida de Jericó para Jerusalém, assim como existia uma longa descida de Jerusalém para Jericó. Só que Jericó, sendo tida como essa cidade do conforto, do prazer, era onde as pessoas moravam, a maioria. A cidade religiosa, ia-se lá, orava, depois para casa, Jericó. Lá é onde eu tenho prazer, lá é onde eu tenho lazer, lá é onde eu tenho abundância, lá onde ela se gostava de morar realmente. Né? E essa distância entre Jerusalém e Jericó era de apenas 27 quilômetros. É menos do que daqui para Buriti do Lopes. Naquela época, quando você andava a pé, então era uma distância pequena, isso aí. 4 horas, 5 horas,
dependendo da caminhada, se tirava esse trajeto. E aí, o que acontecia? Era uma descida grande, não era como nós temos hoje, estradas calçadas, eram estradas difíceis de se transitar, de poeira, de pedras, de buraco, de coisa dessa natureza, e deserta. Tinha muita caverna e tinha muitas gargantas no entorno. Então, o que acontecia? Era um lugar perfeito para os assaltantes se esconderem. Tomava as coisas das pessoas, se escondiam naquilo ali, tchau, ninguém conseguia pegar. E aí, esse ambiente era muito usado, porque dizem os estudos que nós vamos buscar, que era a única subida do Vale do Jordão para a Cidade Santa. Então, não tinha jeito, tinha que passar, quem quisesse ir para a Cidade Santa, tinha que fazer aquele trajeto, Jericó, Jerusalém. E por ser perigoso, o que acontecia? Se juntavam em grupos as pessoas. Vamos descer, vamos em grupo, fica mais difícil de assaltar. Vamos subir, vamos em grupo, fica mais difícil de se assaltar. E assim, eles faziam essa trajetória de volta de lá. Dizem também os estudos que muitos sacerdotes que praticavam o seu serviço lá no templo de Jerusalém moravam em Jericó. Assim como os levitas também, que eram serviçais do templo, moravam também lá em Jericó. Então, quando terminava a ação em Jerusalém, todo mundo dizia: vamos para Jericó, vamos embora. A gente mora em Jericó. E dizia, né? Então, Jesus conta essa narrativa de que esse homem foi pego nessa estrada, foi apedrejado, estava lá. E aí ele segue dizendo que, em seguida, um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu o homem caído, passou adiante. O levita também vinha pelo mesmo lugar, observou e passou adiante. Como nós falamos agora há pouco, o sacerdote trabalhava no templo, o levita ajudava, então terminou os dois juntos. O sacerdote passou, o levita passou, olhou e não tinha ninguém observando, não teve a obrigação de ajudar. Foi-se embora, né? Não tinha ninguém para testemunhar. Ó, o padre passou, o sacerdote passou, o levita passou e não fez nada. Aí Jesus disse que um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí, quando termina a narrativa, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dessas 3 que parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Olha que pergunta que Jesus fez a esse homem. E ele teve que responder: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: então, vai e faz o mesmo. Vocês vão já entender porque foi tão difícil o fariseu, o doutor da lei, reconhecer que aquele samaritano foi o que se reconheceu naquele homem próximo e auxiliou. Primeira coisa que a gente tem que entender: essa parábola do samaritano, ela não é um acontecimento real. Não aconteceu e Jesus viu ou soube. Essa narrativa Jesus construiu para levar o doutor da lei a um entendimento de quem era o próximo. Não aconteceu, mas ele criou. Aí o que ele fez? Como ele sempre fazia. Ele usou os elementos conhecidos. O doutor da lei conhecia o sacerdote, conhecia levita, conhecia o samaritano. Jesus pegou esses 3 e construiu essa parábola para contar para o doutor da lei, para ver se ele entendia quem era o próximo na realidade. E nessa parábola, quando Jesus conta,
ele não faz distinção a nenhum deles. Ele só cita cada um nas suas ações. O que cada um fez? Passou, olhou, passou, o outro olhou e teve misericórdia e foi lá e auxiliou. Mas ele não diz nada sobre ninguém. Inclusive sobre quem foi encontrado. Ele não diz quem era, ele não diz se ele era rico, se ele era pobre, se ele era... O que ele era, qual a nacionalidade dele, se era preto, não diz, só diz um homem. Um ser humano. Então, Jesus foi aí totalmente alheio a tudo que se pudesse dizer que ele tivesse estimulado o fariseu a responder dessa forma. E aí, nesse momento, o doutor da lei, depois de ouvir tudo que Jesus diz, ele conclui por si mesmo. Aquele que teve misericórdia com ele. Mas a gente lembra que Jesus criou essa parábola. Que ele deu um enfoque maior. Por que ele colocou o sacerdote? Porque o sacerdote pregava a lei, conhecia a lei, sabia dos ensinamentos, até que ele perguntou o que diz a lei, e ele respondeu. O levita também conhecia, o levita também sabia, porque acompanhava os rituais, participava lá das oferendas e tudo, conhecia também a lei. E o samaritano era uma criatura que naquela sociedade não era bem vista pelos judeus. De maneira nenhuma. No Evangelho, quando a gente começa a estudar o Evangelho, lá na introdução, falando sobre os samaritanos, ele diz que os judeus ortodoxos para os judeus ortodoxos, os samaritanos eram heréticos, e, portanto, desprezados, anatemizados e perseguidos. Tudo isso por questão religiosa. Porque os samaritanos decidiram não ir mais a Jerusalém para a celebração, construíram um templo para eles, e aí realizavam em particular as celebrações deles, fizeram algumas reformas. Então, para os judeus, se eles não vêm a Jerusalém, eles são heréticos. Aí Jesus pega e bota esse homem no meio da história, entre um sacerdote, entre um levita, conta a história e obriga o judeu a dizer que o samaritano é que foi que realmente teve compaixão do outro. Foi quem realmente reconheceu quem era aquele ser, né? O seu próximo. Então, pelas ações praticadas pelo samaritano, considerado herético pelos judeus, mas que pratica o amor ao próximo, Jesus coloca o samaritano acima do ortodoxo. Por que Jesus fez isso? Veja bem, Jesus sabia uma coisa. Os sacerdotes, os levitas, eles eram um povo que tinha muito medo do que era impuro. Aquela coisa do exterior. Por isso que Jesus chamava de sepulcros caiados, né? Branquinho por fora e cheio de podridão por dentro. Então, Jesus sabia que eles tinham pavor do que era impuro. Então, o que dizia naquela época? Qual era o ensinamento religioso da época? O sacerdote não podia tocar em sangue ou se envolver com alguém que pudesse estar. Se ele se envolvesse, ele precisava seguir rituais de purificação. E isso podia interromper suas obrigações. Jesus sabia que existia isso. E aí vai em cima do ponto. E disse, por que o padre passou, olhou e foi embora? O levita passou, olhou e foi embora. Se eu tocar nele, se ele tiver ferido, se ele tiver morto, aí eu vou ter que me purificar. Essa era a ideia deles, né? E aí, na palavra, Jesus aproveita e critica. Isso é uma crítica que ele faz. A religiosidade daquelas pessoas que dizem que conhecem a lei, mas que são incapazes de um gesto de caridade
um gesto de amor com o próximo, porque a lei diz que vai ficar impuro. Então, deixa eu morrer, deixa eu sofrer, não vou me envolver. E aí Jesus tinha uma pergunta lá no início que o doutor da lei tinha feito, né? Ele perguntou o que era necessário fazer para possuir a vida eterna. Aí Jesus responde com essa palavra, justamente para mostrar para ele que a condição primeira era a caridade. Se você quer entrar no reino dos céus, caridade, meu irmão. Olhar para o seu irmão, atender às suas necessidades, ver a dor dele, coisas dessa natureza, que eles não se preocupavam com o tempo. Eles se preocupavam com os rituais, eles se preocupavam, mas eles não atentavam para isso do próximo. Tanto é que aquelas pessoas muito pobres não eram bem tratadas nos tempos, porque eles não queriam tomar parte na dificuldade, na necessidade daquelas pessoas. Aí o Evangelho diz que se outras informações, além dessa sobre a caridade, fossem necessárias serem ditas, já não tinha dito. Mas não. Simplesmente apresentou caridade com o próximo. Por quê? Porque abrange todas as outras da caridade. Humildade, brandura, benevolência, justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E aí, quando eu estava estudando essa parábola para trazer hoje, eu fiquei pensando. Eu disse, Jesus, naquele momento, também quis dizer para aquelas pessoas que o sacerdote, os homens ditos religiosos, também podem descer. Porque usa-se muito essa figura do subir e descer, Jericó para Jerusalém, né? Os sacerdotes religiosos também podem descer. Podem ser indiferentes. E também hipócritas. Pregar uma coisa e viver outra. E os samaritanos, tidos como homens desprovidos de respeito pelos judeus, podem, através de gestos maiores, se elevarem e serem vistos por Deus, assim como estão sendo vistos por Jesus. Então, não é porque uma pessoa vive dentro de qualquer religião, prega qualquer preceito, que ela está imune à indiferença, ao egoísmo, ao orgulho. Cada um vai buscar em si qual a necessidade de ser trabalhada. Assim como, muitas vezes, uma pessoa, porque acha, aquilo é ignorante, aquilo é um vicioso, aquilo é isso, e muitas vezes ele tem gestos de bondade, de caridade, que ninguém tem. Como é que Deus mede isso? Não é pelo quanto você sabe, não é pelo quanto de poder você tem. E aí é que está muito clara a caridade. Mas agora vamos refletir em nós. Quem somos nós nessa parábola? Sacerdotes, levitas, samaritanos. Quem somos nós? Eu fiquei pensando sobre isso. Também, quem é o nosso próximo? Para que a gente já identificou quem é o próximo? Porque, olha, se o mandamento ensina amar o próximo como a si mesmo, e não sabemos quem é o próximo, também não sabemos quem somos. Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Se eu amar o próximo como a mim mesmo, não sei quem é o próximo, não sei quem eu sou. Então a gente tem que procurar se reconhecer, se encontrar, saber quem eu sou. O próximo mais próximo de mim, no momento, sou eu. Porque a partir do momento que eu percebo o outro. Aí Jesus traz uma regra áurea que diz o seguinte: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também nós. Para simplificar, mas assim, não, você não vai se enganar.
Se você só fizer a outra aquilo que você gostaria que ele fizesse, pronto. Você encontrou o seu próximo. E você sabe que você é o seu próximo. Que você diz, não, isso dói em mim. Não vou fazer isso que vai doer em mim. Então, eu já me reconheço e já reconheço ele. Mas tem outra perguntinha aqui, uma reflexão para a gente. Será que dá para ser samaritano no dia de hoje? O que vocês acham? Não precisa ser Jericó nem Jerusalém, não. As ruas, às vezes, perigosas do nosso bairro, as cidades perigosas por onde a gente anda. A gente vê cada situação, a gente passa por cada situação. Será que dá para a gente ser samaritano e ir lá acolher essa pessoa e tudo mais? Se a gente vier numa estrada à noite ou de dia, tiver uma pessoa deitada na estrada, qual é o primeiro pensamento que vem? Eu vou dizer o quê? Será que isso não é uma vida? Será que se eu parar, não ver um monte, porque o que acontece hoje nessa sociedade? Então, a gente hoje está vivendo uma situação que não é fácil. Não é fácil. Jesus aplicou esse ensinamento naquela época, mas nos convida a refletir também, porque, como ele diz, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. A gente vai ficar com medo. A gente vai ficar porque as redes sociais estão mostrando aí. Um rapaz viu que alguém estava colocando um negócio numa bebida de uma mulher, foi se meter, o cara matou ele. Então a gente está muito louco. Dá para a gente sair sendo samaritano? Vamos pensar. Mas olha, o que a gente não deveria fazer, que a gente está fazendo muito, é uma coisa que é o absurdo dos absurdos. É isso aqui. A pessoa morrendo e é outro filmando. Aí, ó, acabou de sofrer um acidente, está morrendo. Filma até um suspiro e bota na rede social. Indiferença, desumanidade, sei lá, tudo que a gente possa imaginar. Está ali, naquele momento, presente naquela criatura. Será que a gente está fazendo isso? Para a gente pensar um pouco, porque a própria lei hoje não permite, vamos dizer, que você socorra uma pessoa que é acidentada. Entendeu? Se eu ia sair da minha casa, na esquina tinha uma pessoa deitada no chão, todo mundo parado, ninguém pode tocar, tem que esperar os anos chegar. Então você não pode querer chegar, não, bota aqui no meu carro, vou levar. Não pode. Tem mil coisas hoje que a gente precisa estar atento. Não estamos dizendo que Jesus está ultrapassado, não. Mas olha aqui, irmã, atualizando esse ensinamento para a gente entender um pouquinho melhor. Lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel psicografou uma mensagem intitulada O Homem Bom, que diz respeito à palavra do samaritano. Vamos prestar atenção, porque é como se dissesse para nós, não precisa você dar uma de herói, não precisa você ir no morro, a enfrentar o assassino, o traficante. Não. É tão mais simples. Conta-se que Jesus, após narrar a palavra do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo rei, alegando que não lhe havia compreendido integralmente a lição. Apesar da palavra, você não entendeu. E aí Jesus, com muita paciência, diz, vamos lá. Vamos entender isso. Porque o doutor Lei diz, mestre, o que farei para ser considerado um homem bom? Aí Emmanuel diz, imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo perfeito. E pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Nós estamos vivendo momentos hoje
onde estamos tentando trabalhar a inclusão em nossas vidas. Quantas pessoas que não conseguem falar, que não conseguem se expressar, que ao invés de estar sendo algo de chacota, poderia estar sendo ajudado por alguém. Irmão, o que você quer na realidade? Deixa eu traduzir para você, deixa eu te ajudar. E tudo. Como essa pessoa não ia ficar feliz? Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendesse ao passo certo, garantindo-te a segurança. Você está cego, ou você está enxergando pouco, e alguém vai lá, pega na tua mão e olha, deixa eu levar, ó, cuida daqui, vamos aqui e tudo mais. Quanto essa pessoa não ia ficar grata, né? Imagina de cair e desfalecer na via pública. E pensa no teu consolo, nos braços que te oferecesse um pago, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te ilumina o coração perante a visita do amigo que te foste levar alguns minutos de solidariedade. Essa lição é profunda. Quando eu comecei a ouvir, eu disse, meu Deus, essa lição eu repetia para ver se eu aprendo. Imagina-te num cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Se fizesse uma visita, entendesse o teu problema. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar o teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Só suprir a necessidade. Imagina-te em erro sobre o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência de te desculpasse a falta, alentando-te quanto recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos que te ofertassem a oração do silêncio e a paz da simpatia. Em seguida, um intervalo espontâneo, indagou o divino amigo. Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Ele diz: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Aí ele se encontrou. O meu próximo. Usassem de compreensão e misericórdia para comigo, esses aí, com certeza, seriam os homens bons. Então, repetiu Jesus com bondade. Segue adiante e faz também o mesmo. Essa é a lição.